Oi, Didi, meus cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Comigo tá tudo bem, louvado seja Deus, porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Vocês estão vendo aqui, né? Eu acabei de chegar da catequese. E nem deu tempo limpar minha cara e tudo mais. Gente, mas olha as minhas crianças como elas são artistas, gente. Eu fico chocado, entendeu? E encantado quando tem crianças que realmente cantam, brincam, pintam, sabe? Trabalha esse lado lúdico e tudo mais, gente. Porque às vezes, quando a gente cresce, a gente vai deixando isso de lado, entendeu? A gente vai ficando pessoas chatas. Quando foi que a gente parou de pintar, de desenhar, de cantar, de dançar e tudo mais? Tudo isso parece que fica na infância, tá? Quando a gente cresce, fica um adulto muito chato e tudo mais. Mas eu gosto muito disso, gente. Depois eu falo mais sobre isso, tá? De incentivar artes e tudo mais para as crianças, gente. Porque é lindo demais, entendeu? É muito lindo. Mas enfim, vamos pro que interessa, tirando. A gente é de brasileiro, né? Hoje tá todo mundo assim, né? Mas enfim, tirando essa parte aqui, vamos pro assunto sério, que é conhecer sobre a vida dos santos franciscanos, tá? E hoje, de um modo especial, a história é de um dos santos que faz parte de um grupo de santos mais conhecido da Igreja Católica, ou seja, da nossa igreja, tá? De acordo com o São Francisco, né, que é um dos santos bem famosos também no mundo inteiro. Não tem quem não conheça São Francisco de Assis. Santo Antônio de Pádua também, né, faz parte desse grupo e outros santos também bem conhecidos da nossa igreja. Então hoje é dia de Santo Antônio, tá? Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. Ele que foi um sacerdote da primeira ordem e doutor da igreja, gente. Olha só o nível dele, tá? Doutor da igreja. Ele nasceu em Lisboa em 1195 de uma família nobre. E ele começou a fazer parte, gente, dos agostinianos, tá? Dos frades agostinianos. E aí tudo mudou na sua vida quando, na sua cidade, tá, chegaram as primeiras relíquias dos primeiros mártires franciscanos Marrocos, gente, que eu já contei essa história aqui pra vocês também. Se eu achar o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Então, essas relíquias chegaram na sua paróquia e foi muita comoção, gente, sabe? Foi muita comoção mesmo, sabe? Foi muito... Gente, como é que eu quero dizer, gente? Comoção, emoção, mas foi meio um tumulto, sabe? Quando essas relíquias chegaram, gente, a cidade inteira, que era uma cidade pequena, né, parou para receber e tudo mais. E ele, como frade agostinho, ele tava ali no meio, tá? E quando ele teve contato com a história, tá, desses mártires franciscanos, o coração dele começou a se inquietar, sabe? Ele começou a sentir algo assim de que ele deveria, tá, conhecer mais esse carisma, ele deveria também ser um franciscano. E assim ele fez. Ele falou com os seus superiores, tá? E ele saiu dos agostinianos e foi para os franciscanos. Entrou para os frades menores. Seu nome de batismo é Fernando, tá? E quando ele entrou, era Frei Fernando, né? E quando ele entrou para os franciscanos, ficou Frei Antônio, tá? Santo Antônio. Deixa eu ver aqui mais na minha colinha, gente, que sempre essas coisas assim de ano, de cidade e tudo mais, bugam um pouco a minha cabeça, tá? E foi isso, tá? Deixa eu ver aqui. Isso foi em 1220, quando chegou essas relíquias, tá? Dos primeiros mártires franciscanos no Marrocos. E aí, gente, em 1221, ele foi para a Itália se encontrar com o próprio São Francisco de Assis. E quando ele se encontrou com São Francisco de Assis e eles conversaram, tá? São Francisco fez um pedido a ele, para ele ensinar teologia para os frades menores, porque na época, quando ele era agostiniano, ele estudou bastante a Bíblia, a vida dos santos também, a vida dos padres da igreja, ele estudava bastante. Então ele já entrou, né, nos frades menores com uma grande bagagem.
Então, São Francisco pediu para ele ensinar teologia para os frades e assim, né, ele cumpriu esse desejo. Então, como ele conhecia muito sobre a Bíblia, tá? E muito sobre a doutrina da igreja também, é por isso que ele é chamado doutor, né? Porque quando uma pessoa conhece muito sobre um assunto, né, é como os doutores de hoje em dia é formado, né? Então, quando você conhece muito sobre a igreja, muito sobre doutrina e tudo mais, tá? A igreja dá esse título de doutor. Nós temos algumas santas também que são doutoras da igreja. E ele é um doutor da igreja devido tanto conhecimento, tanto estudo que ele fez ao longo da sua vida. E com todos esses estudos, São Francisco não só pediu para ele ensinar teologia para os frades menores, para os freizinhos, né, para os irmãozinhos, mas também para pregar, tá? Então ele foi um grande pregador em toda a Itália, em toda a França e região ali. Até que ele já estava meio doente, tá? Sua saúde já estava um pouco fraca e ele, tá? Acabou falecendo na entrada da cidade no dia 13 de junho de 1231. Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui, gente. Gente, um resumo da vida, tá? De Santo Antônio. E agora, algumas curiosidades que eu acredito que muita gente, né, associa Santo Antônio como santo casamenteiro. Mas como que é isso, Maria? Por ele ser muito nobre, tá, na época, quando ele entrou para os frades menores, ele distribuiu seus bens para os pobres. E naquela época, tá, gente, eu ia falar uma besteira aqui, mas... Naquela época, né, os casamentos eram arranjados. E você precisava, né, a família da noiva precisava dar um dote. E muitas moças pobres não tinham condições de dar dote de casamento. E o que ele fez, né, com esse dinheiro que ele tinha? Ele não só ajudava os pobres, mas ajudava nos dotes dessas moças. Então, né, ele ficou conhecido como santo casamenteiro, não só por ele gostar, né, desse sacramento do matrimônio, de gostar de celebrar e tudo mais, mas por ajudar essas moças pobres nos dotes. Então, muitas moças pobres iam até ele para pedir ajuda para os dotes. Então, não só para os dotes, mas também para o casamento e tudo mais. Então, é por isso que ele é conhecido como santo casamenteiro, tá? Por ter ajudado muitas meninas a se casarem. Uma coisa também sobre Santo Antônio, né? Que tem os pãozinhos de Santo Antônio, gente. Olha só como Deus é bom, gente. É maravilhoso. Teve um dia, né? Muitas pessoas... naquele tempo tinha muito pobre, né? Não é que hoje em dia não tenha. Também tem. Mas naquele tempo, tá? A igreja, ela se responsabilizava muito pelos pobres, assim, ajuda mesmo, entendeu? De dar comida, de dar coisas, de dar bens e tudo mais. É por isso que muitos franciscanos se desfazia dos bens e tudo mais e dava tudo pros pobres, entendeu? Porque realmente tinha gente morrendo de fome, tinha gente passando muitas necessidades. E muita gente ia lá no convento pedir alimento, né? E um dia... Santo Antônio pegou todos os pães que estavam no convento, todos os pães que tinha na despensa e deu tudinho pros pobres, entendeu? Pegou um cesto de pão e saiu distribuindo pros pobres. E quando ele voltou, tá? E guardou o cesto, milagrosamente, aquele cesto tinha, né, mais pães. Então, houve ali um milagre da multiplicação, tá? Ele deu todos os pães, mas ao mesmo tempo, a providência divina não faltou, que restituiu todos os pães novamente. Então, no dia de hoje, tá? É conhecido, né, por essa pequena, assim... mimo de Deus, né? Esse pequeno mimo de Deus da gente distribuir pães aos pobres e a gente receber também um pão na missa, tá? E aí, gente, não é que é uma simpatia, tá? Porque a gente sabe que isso não existe na nossa igreja. Mas é como se fosse uma pequena lembrança, né, de Santo Antônio, de quando a gente recebe um pão de Santo Antônio, né? Hoje na missa vai ter a distribuição, eu acredito, né? Se eu não me engano, ano passado teve. Então, assim,
Depois da missa, a gente recebe um pão, né, em homenagem a Santo Antônio, essa história que eu acabei de contar pra vocês. E o que a gente faz com esse pão? A gente pode dar pra alguém, mas a gente sempre guarda, né, faz de conta que isso aqui é um pão. A gente sempre guarda um pedaço de pão ali na nossa despensa e tudo mais, pedindo ao Senhor que nunca falte aquele alimento, tá? Não é como se fosse realmente uma simpatia, mas é isso que a gente faz, tá? E deixa eu ver o que era mais, gente. Eu acho que sobre Santo Antônio existe muitas coisas para ser falada e tudo mais. Sem falar que ele escreveu muito, ele ajudou muito nessa parte, né, da família franciscana, sobre estudo, teologia, ensinar para os padres e tudo mais. Então, ele tem muitos escritos, muita coisa mesmo, que não dá para falar tudo em um vídeo, até dá, né? Mas um vídeo de 3, 5 horas, então eu trouxe um pequeno resumo para vocês de algumas curiosidades e tudo mais sobre esse grande santo da nossa igreja e da família franciscana, tá? E hoje também, né, nós celebramos Santo Antônio, assim, na primeira fogueira, né? Que também é uma tradição nossa. E é isso, tá, gente? Bebam água, comam cuscuz e sejam pessoas boas. Um cheiro para vocês e paz e bem. Santo Antônio, rogai por nós.